Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Jornal A Hora da Verdade. Muito bom dia para você que não amanheceu preso pela Polícia Federal, toque, 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 no portão da sua casa. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem aí por aí? Tá todo mundo trabalhando direitinho? Aí aqui tá uma bagunça, né? A gente sabe que o Brasil virou um chucheiro, então acordamos com a notícia que Bolsonaro foi recebido, que a Polícia Federal, né, foi na casa do Bolsonaro e ele teve que receber a Polícia Federal por lá. Muito bom dia, eu sou o Carlos André e você está no Jornal A Hora da Verdade. Vamos falar do Bolsonaro e de mais outros, diversos outros assuntos aqui. A nossa pauta recheada, como sempre, pautas urgentes. O Jornal Hora da Verdade é um programa do movimento Reforma Brasil. Reforma Brasil que sabe que no coração de cada brasileiro de verdade bate o amor pela sua família, orgulho pela pátria e o respeito pelos valores que formam quem somos. E esse é a mistura de sentimentos que fez nascer o Reforma Brasil, dessa vontade sincera de ver o nosso país de pé, de novo, forte, justo e guiado por princípios que não se negociam. Nós acreditamos na força da fé, na importância da verdade e no poder transformador dos bons costumes. Quando a família é protegida, a nossa pátria floresce. Quando os valores são respeitados, o futuro certamente ganha uma direção. Então, juntos com coragem, fé, vamos tentando fazer esse país grande novamente, né? Como diria Donald Trump, make Brazil great again. Esse é o sentimento do Reforma Brasil. Então, vamos reconstruir o que ainda resta do nosso país tão destruído pela esquerda. Esse é o Reforma Brasil, que é mais que um movimento, é um resgate, é um chamado e, como todos os dias, eu te chamo para fazer parte aqui do nosso movimento através do reformabrasil.org. Seja um associado e aproveite das nossas vantagens de cursos e na nossa loja, na nossa livraria, onde temos e-books a partir de R$10, temos os livros do nosso professor Eduardo Masquieto, que ministra os cursos aqui na nossa plataforma, mas você só pode aproveitar dos nossos benefícios se você for um associado e sabe do que mais. Você não paga nada, você não põe a mão no bolso e não tira nenhum tostãozinho para ser associado e só tem benefícios. Benefício de fazer parte de um grupo gigante que pode falar com o governo e negociar leis melhores e mais justas aí para a sua cidade, para o seu estado e aí onde você mora. Se você tiver alguma dúvida para entrar em contato com o vagabundo do seu político, né? O político que você votou para ficar lá no Congresso Nacional e não fazer nada, nós podemos te orientar como conversar com ele e como exigir melhores condições. E se seu político não cumprir com o que você foi combinado, né, durante a eleição, se ele não estiver fazendo o que ele foi eleito para fazer, você pode demiti-lo, não votando mais neste político. Hoje nós falamos de senadores e deputados federais. Hoje, né, a gente sabe que o Congresso não existe mais porque o STF resolveu agora tomar posse do Congresso Nacional, então nós poderíamos, né, até economizar com o salário dos deputados federais e com todos esses penduricalhos que nós deixamos eles usufruírem do fruto, que é tudo fruto do nosso trabalho, afinal de contas. Então, a gente pede para você fazer parte desta luta contra o regime, desta luta que está acontecendo aqui. Se inscreva também no nosso perfil aqui no YouTube. Nesta live você encontra na descrição um link para os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, além de você se inscrever no nosso canal, porque temos uma meta, precisamos alcançar os 1.000 inscritos. Essa é a nossa primeira meta, então nos ajude, faça parte dessa história, porque o movimento Reforma Brasil se tornará imenso daqui a um tempo e você vai ter parte nesse sucesso que o Reforma Brasil aí está empreendendo no nosso país. Você que tem empresa, você pode anunciar conosco o seu produto, serviço, será muito bem-vindo. Nossa audiência qualificada está pronta
para fazer o seu produto ou serviço crescer. E nada melhor do que crescer junto com um canal que está crescendo exponencialmente. Portanto, você, empresário, entre em contato conosco através do reformabrasil.org, lá no Fale Conosco, e vamos falar sobre planos de divulgação do seu produto e serviço. Estamos presentes em todas as mídias sociais e será um prazer poder alavancar ainda mais o sucesso da sua empresa. Então, estamos aí à sua disposição para patrocínio, e se você quiser contribuir com algum dinheirinho aqui no nosso movimento, será muito bem-vindo. A nossa chave Pix é info@reformabrasil.org, tá bom? Qualquer centavo será muito bem-vindo para ajudar a manter a nossa estrutura aqui de transmissão, a nossa estrutura de redes sociais, enfim, todo o pessoal que trabalha arduamente aqui para manter você bem informado, com informação e análise de qualidade, que é o principal, não é verdade? Então, vamos começando o nosso programa de hoje, pedindo que você ajude também o nosso querido amiguinho Felipe, que só tem 5 anos, é autista de nível 3 e precisa de terapias diárias para se desenvolver. A justiça já negou o direito dele e o recurso pode levar até 6 meses, acredite se quiser, mas ele não pode esperar. Ele está regredindo no seu tratamento, ele está entrando em crises, ele se machuca, bate a cabecinha e precisa da sua ajuda agora. Se você puder contribuir com qualquer quantia, nós temos uma vaquinha virtual e o Pix da Vanessa, que é a mãezona aí do Felipe. Deixa eu colocar aqui na tela para falar para vocês a chave Pix deles. É 43999072547. O perfil da Vanessa lá no Instagram é @vanessapontes_400. Lá você encontra vários vídeos da Vanessa explicando o que acontece com o Felipe, e na bio do contato dela você tem o endereço da vaquinha. Por favor, ajude a Vanessa a continuar com o tratamento do pequeno Felipe, que tem apenas 5 anos e está regredindo no seu tratamento. Então a gente precisa muito da sua ajuda. A Vanessa, que é uma grande amiga aqui também do Reforma Brasil. Então ajude, o fruto da sua ajuda vai retornar em coisas boas, sempre, né? Então, se você puder, se você tiver disponibilidade, deposite um dinheirinho ali na vaquinha do Felipe e da Vanessa. Vanessa Cristina, tá bom? Não se esqueçam de ajudar a Vanessa. Então, vamos continuando aqui com o nosso programa. O que temos para falar de hoje? Hoje o programa está cheio, vamos ter muita confusão no Bananil, porque o Bolsonaro acabou de receber a visita da Polícia Federal, mas antes vamos falar do dólar. Dólar hoje, R$ 5,55, o dólar fechou o pregão de hoje em baixa, enquanto o índice Ibovespa encerrou as suas negociações num dia estável em meio de um ambiente de cautela entre os investidores que reagiram à decisão do Alexandre de Moraes de restabelecer maior parte do decreto do governo sobre o IOF, desautorizando completamente a Câmara dos Deputados. Então, o clima de segurança está fazendo com que o dólar seja aumentado, né, que a moeda seja cotada lá nas alturas. Além disso, ele permaneceu no radar das tensões comerciais entre os Estados Unidos. Tempo e temperatura em São Paulo, tempo quente, sem previsão de chuva, sol entre nuvens, máxima de 24 graus e mínima de 9 graus, vão fazer um calorzinho hoje. Futebol sem muitas novidades no futebol. Ontem só tivemos um jogo pelo Brasileirão, Fluminense 0, Cruzeiro 2, e para hoje 100 jogos, o Brasileirão, mas sábado tem clássico São Paulo e Corinthians lá no Morumbi, a partir das 21 horas, para você que gosta de um futebol, jogão de bola no sábado. Vamos começando agora com as nossas rapidinhas, que não serão tão rapidinhas, porque Bolsonaro acabou sendo alvo de operações da Polícia Federal. Bolsonaro estava em casa no momento em que a Polícia Federal chegou ao local e ele precisará usar tornozeleira eletrônica e não poderá usar as redes sociais. Hoje temos a presença aqui do ilustre Guilherme Sampaio, que é presidente e fundador do Movimento Reforma Brasil. Bom dia, Guilherme. Tudo bom?
Bom dia, Carlos. Não, hoje não tá bom não, cara. Hoje eu tô muito puto e me desculpa, hoje eu vou dar realmente... Estamos, né? Todos nós estamos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Matheus, depois a gente faz um recorte disso aqui. Eu tenho vergonha do brasileiro que se fica sentado em casa e não faz porra nenhuma. Cara, a gente tá 20 anos trabalhando, lutando pra tentar tirar. Eu não vou aceitar que coloque no meu peito uma estrela de Davi, já que tenho que me reconhecer como um diferente. Eu não vou aceitar que me coloquem na cadeia ou que me calem a boca. Eu não vou aceitar esse tipo de ação. A gente vai se mobilizar, a gente vai atuar e a gente vai fazer alguma coisa. Nenhuma sociedade livre é feita por covardes e vagabundos que ficam em casa sem fazer porra nenhuma. Nenhuma sociedade livre. Nenhuma sociedade livre surge de vagabundo que fica sentado em casa. E é isso que você é, que não faz nada. Quem não faz nada, quem fala que não vai ter resultado, é um vagabundo. Tenha coragem na cara e vai fazer alguma coisa. Tomem coragem. Porque o que está acontecendo aqui nesse país, a gente vê nos últimos 2 dias só, tá, gente? Nos últimos 2 dias só, o STF tomou as funções do Congresso Nacional e hoje a gente vê a Gestapo, né, mais conhecida como Polícia Federal, cumprindo ordens ilegais em cima de um ex-presidente da República. Que não fez nada. Não fez nada. Olha só. Não, calma aí. Olha só o Daniel Silveira, um deputado federal, agraciado pelo presidente da República, preso injustamente por ter falado, sendo que a profissão dele é falar, é um parlamentar. Vê o caso da Carla Zambelli, sendo perseguida, tendo que fugir do Brasil. Vê o caso do Clesão, assassinado dentro da prisão. E ninguém faz nada. Cara, não dá pra ficar quieto. Não dá pra não fazer nada. A nossa parte a gente faz. A gente deixa de trabalhar pra se focar no bem da sociedade. A gente gasta fortunas pra estruturar um movimento e não tem ajuda de ninguém. Não tem partido político bancando, por isso que a gente está no tamanho que a gente está hoje. A gente atua com doação de meia dúzia de pessoas. E com o tempo de 20 anos realmente lutando, né? Diariamente. Ou você vê, por exemplo, o Carlos, voluntário. Todos os dias aqui apresentando jornal pra gente. A Rogéria, batalhando 24 horas por dia lá na região de Sorocaba. A Érica no litoral. A Beth aqui o Robson agora... no Amapá. A Beth no estado de São Paulo, estruturando o estado inteiro. Graças a Deus a gente tem uma equipe de pessoas voluntárias que acreditam na pauta e que fazem as coisas acontecer. Porque se dependesse da população normal e o pessoal que está em casa, a gente hoje estaria com uma mordaça na boca. Se não fossem meia dúzia de pessoas como Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa, a Ludmila Lins Grilo, Constantino, Fiuza. O Constantino que está batalhando lá com câncer, gente. Ele fala do hospital. É louvável o que o Constantino faz. Realmente. Não, são os heróis. Alan dos Santos, Lacombe, Max, são guerreiros. São pessoas que não têm medo nem vergonha de colocar a cara para tomar pancada. São pessoas que não têm medo de fazer o que é necessário. Com medo, a gente nunca vai sair do lugar. E o medo é contagioso. Se depender de cada um ficar cagando de medo no seu canto, nós nunca sairemos do lugar. Tenha vergonha na cara. O Bolsonaro mesmo é um exemplo de resiliência e resistência, porque ele podia ter saído daqui a hora que ele queria. Ele podia ter ficado nos Estados Unidos em janeiro. Quando ele voltou em março, ele deveria ter continuado lá. Todo mundo sabia que ele ia ser preso. Ele voltou porque ele ama o Brasil, porque ele quer lutar por um Brasil melhor.
Podem não concordar, eu posso não concordar com todas as ações dele, eu posso não concordar com todas as decisões dele, Ninguém concorda, mas eu né? sou um conservador e eu estou do lado dele. Eu concordo com ele em 90% das coisas. Isso não me torna 10% inimigo. Isso me torna 90% amigo e aliado. Eu vou defender ele todos os momentos que for que eu tenha condições. Desculpa, a palavra me fugiu. Carlos, eu queria, antes da gente continuar com esse rant, com essa raiva, falando no que você falou da Vanessa, da Vanessa e do Felipe, ela mandou um vídeo pra gente, eu não sei se você já chegou a publicar o vídeo que ela mandou. Não publiquei o vídeo que ela mandou. Em agradecimento, porque ela conseguiu pelo menos fechar as contas esse mês. Que bom, graças à ajuda de todo mundo. Matheus, se você conseguir colocar esse vídeo de agradecimento dela e tudo mais, de atualização, eu agradeço. E aí depois a gente volta para as notícias. Eu não sei se o Matheus está vendo aqui. Matheus, você não foi preso pela PF não, né? Não, mas ele está com problema na internet lá, pode ser que a gente perca daqui a pouco todos os conteúdos que ele está tendo muito problema lá. O stream também não estava muito. Eu tô passando aqui rapidinho para atualizar sobre o caso do Felipe. Infelizmente, os embargos foram negados pela justiça, mesmo com laudos, com tudo estando dentro da lei, o juiz manteve a negativa. Agora o advogado está recorrendo para a vara em Curitiba. Enquanto isso, o Felipe segue ainda sem as terapias e os comportamentos estão um pouco mais difíceis, principalmente por causa desse período de férias, né? Então ele sai da rotina da escola, então fica mais difícil. E a gente continua contando com vocês. A vaquinha, quem conseguir entrar lá, tá em 1.500. O saldo agora que a gente recebeu através do Pix tá em 3.500, então os dois juntos a gente tá com 5 mil reais arrecadados, tá? Eu tô vendo um jeito para puxar o extrato, para estar postando o extrato para vocês. E assim, eu queria agradecer a quem já contribuiu, a gente não tem nem como, né, agradecer. E a gente tem uma caminhada grande pela frente, mas eu confio que vocês vão continuar ajudando e a gente vai chegar lá. Muito bom. Então, ainda bem que tá indo para frente, né, o negócio. Mas a gente eu estava tentando trazer ela para conversar com a gente, mas infelizmente por causa do Filipinho a dificuldade é muito grande. Né? Ela daqui não de São consegue. Paulo, né? Não, ela tá em Curitiba. Ela tá em Curitiba, desculpe. Mas é difícil, não consegue, infelizmente não consegue, não tem ajuda de ninguém e é complicado. Mas a gente está vivendo num país que a gente precisa agora, né, ajudar um ao outro. A gente chegou num estado de calamidade nesse lugar aqui que a gente vive, em que se a gente não se ajudar, o negócio vai degringolar. Então só depende da gente, porque de político não dá para depender, né? E muito menos dos desmandos que estão acontecendo aí. Hoje a gente acorda com essa notícia. Não, eu não vou dizer que é uma surpresa, né? Porque a gente já via. Não, a gente já estava sabendo e já estava prevendo isso há muito tempo. Inclusive, conversamos aqui ao vivo algumas vezes, né? Não uma, não duas. E a gente vem falando a mesma coisa dias, absolutamente todos. Se a população não se unir e não fizer nada, nós vamos ficar pior que a Venezuela. Vamos, porque hoje é Bolsonaro, né? Agora pode ser você. Não dá pra gente contar com Forças Armadas, não dá pra gente contar com absolutamente nada, ninguém. É o povo pelo povo e só isso, não tem outra opção. Não tem outra opção. A gente tem testemunhado ipsilíteres o que tem acontecido lá na Venezuela, e a gente tem agora uma replicação exatamente do que aconteceu na Venezuela. É o que eu estava conversando aqui com o Guilherme no estúdio, é que o povo brasileiro, os governantes, o Senado, o Congresso, que já não existe mais, tem uma deficiência cognitiva, ou é retardamento mental, ou eles fazem de propósito, porque a gente viu, está vendo exatamente o que aconteceu na Venezuela. Em 2017, o STF da Venezuela tomou as prerrogativas do Congresso,
a gente viu isso ontem, anteontem, hoje a gente está vendo a destruição de opositores pelo regime, né? Do mesmo jeito que o Maduro fez com os candidatos lá na Venezuela. Então, é um negócio muito grave, é uma coisa que não deve ser relevada. O pessoal fala, mas é o Bolsonaro, um político, e não sei o que lá. Mas podia ser com você, podia ser comigo que estou aqui dando essas notícias, podia ser com o Guilherme, que está aqui indignado com o que está acontecendo, porque hoje, infelizmente, a gente vive nesse estado de exceção em que o cabeça de ovo lá, o que ele decide é lei, né? O que ele decide acaba interferindo na vida de todo mundo. Vamos falar um pouquinho do artigo 302 de 1941, que é o artigo do Código Penal que proíbe que a Polícia Federal, como vou dizer, prenda uma pessoa comum. O Bolsonaro hoje não tem foro privilegiado. A Polícia Federal só poderia prender o Bolsonaro em flagrante de delito, se ele estivesse realmente cometendo um crime, se ele estivesse assassinando alguém ou queimando provas de algum julgamento ou alguma coisa assim. Mas não. A gente viu aí numa postagem da Bárbara do Te Atualizei que o Alexandre de Moraes está justificando essa prisão do Bolsonaro através do Código Penal de prevaricação. Ele está justificando a prisão com um Código Penal que não tem nada a ver com a perseguição que ele está sofrendo. O Bolsonaro estava em casa, ele não cometeu crime nenhum. Estão acusando o Bolsonaro de guardar dinheiro em casa. Quem que não tem guardado? Você tem dinheiro na carteira aí, Guilherme? Se a Polícia Federal... Infelizmente, eu tô mais quebrado que não, infelizmente não tem mais, não tem mais. Se você tiver R$10 na carteira aí, a Polícia Federal vai acusar você de estar guardando dinheiro em casa. Então a gente vê uma absurdidade, eu não sei nem se existe essa palavra, mas é uma absurdidade da parte da Polícia Federal, que a gente já chama carinhosamente de Gestapo, de invadir e prender pessoas. A gente falava aqui neste programa que o Bolsonaro não ia ser levado para um cárcere, não ia ser levado para uma cadeia comum. Ele ia ser preso em casa e colocada uma tornozeleira eletrônica, e exatamente isso que aconteceu hoje. Então, agora eu queria saber uma coisa, Carlos, calma aí. Ele foi condenado? Pois então, ele foi condenado? Acho que não. Existe condenação factual? Outra coisa, acabou de sair a decisão, esse pedido de aprisionamento dele. Essa é uma decisão política. E a prova está aqui. Matheus, coloca aqui na tela, por favor. Onde a carta do presidente Trump ao Bolsonaro e os posts do Bolsonaro, quer dizer, do Bolsonaro não, do presidente Trump, são usadas para justificar a proibição de comunicação do presidente. Em que democracia isso acontece? Alguém sabe me responder? Em que democracia falas e posts de um aliado seu vão justificar o seu aprisionamento? Porque não se iludam. Isso é prisão domiciliar. E é inconstitucional. Ele está sendo preso. Quando você não pode mais participar da ágora social, é censura e aprisionamento. E ao tirarem o Bolsonaro das redes sociais, estão tirando ele da ágora da atualidade. Quem não sabe o que é ágora... Isso, estão cerceando... Para quem não sabe o que é ágora, você sabe o que é ágora, né, Carlos? Não, fala aí, o que é ágora? É a praça, a praça grega, onde se discutia política antigamente. Na Grécia Hoje antiga, a praça grega é a rede social, né? Exatamente. A ágora é a rede social. E quem não está presente na ágora está calado, está preso. E a sociedade brasileira está vivendo o mito da caverna.
onde está todo mundo cego pelas grandes mídias. Não enxerga o mundo real. É a bolha, né? O pessoal tá todo preso na bolha. Eu fico indignado porque lá no meu canal o pessoal comenta nos meus vídeos e acham que o Alexandre de Moraes está correto. Então essa é a cabeça doente do povo aqui do Brasil. Por isso que a gente está condenado, fadado a ser controlado pelo governo, porque o povo brasileiro não tem noção do que o Alexandre... O pessoal não sabe ler a Constituição, ou tem preguiça, ou é retardado, porque eles não conseguem ler a Constituição. O Código de Processo Penal está disponível aí na internet para você verificar o que está acontecendo. Nada que o Alexandre de Moraes faz bate com o Código de Processo Penal ou está na Constituição. Tudo virou um motivo de jurisprudência e dele tirar as decisões dele do buraco corrugado lombar que ele tem. Então, isso tudo se transforma em destruição, né? Em aprisionamento do povo. É o que você falou, é o mito da caverna, a história da caverna. Então a gente fica preso num mundo onde existem só narrativas, onde quem vence é quem fala mais. E nesse caso aí, a gente vê uma outra quebra de lei do STF. A gente não vê o Congresso fazendo nada também, a gente não vê o Senado fazendo nada, a gente vê aquele Cleitinho, aquele ser esquisito, falando um monte de besteira. Ontem ele estava falando que o Donald Trump era culpado de tudo isso, apesar do Cleitinho se dizer um cara de direita. Ninguém pensa no que o Lula nos jogou, aonde o Lula nos jogou. E o Donald Trump está muito, como o Guilherme falou, está muito ligado no que está acontecendo e nessas coisas que estão acontecendo aqui, porque não é interessante para os Estados Unidos que um Brasil de dimensões continentais caiam no regime socialista. O maior país da América Latina. Um regime ditatorial. Isso. Não é interessante para ninguém, muito menos para os Estados Unidos. Então eles... Não só não é interessante para ninguém, como é um absurdo a sociedade brasileira deixar que isso aconteça. É um absurdo. É um absurdo. Mas agora, né? O pessoal tinha que ir para a rua e tinha que ir para frente da Polícia Federal. A gente vê só os repórteres lá fazendo o trabalho... Não só isso. Se você não quer ir para a rua, ajuda o movimento que está fazendo alguma coisa. Se inscreve, se associa, participa. Vira um coordenador municipal, vira um coordenador estadual. Tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E enquanto ninguém faz nada, o STF está fazendo cocô aí na boca do Congresso Nacional e, por tabela, espalhando toda essa caca no povo brasileiro, né? Você vê aí essa prisão do Bolsonaro, porque foi uma prisão, e como o Guilherme bem disse, não houve condenação nenhuma. Porque eu saiba ainda, ele é réu nas investigações ainda do golpe, do suposto golpe, que não existiu. Eu canso de falar isso, e o pessoal ainda acha que naquele dia, domingo, do 8 de janeiro, existiu o golpe. Então, a população está completamente desinformada e não sabe diferenciar um golpe de uma baderna, de uma arruaça. O que a gente viu na invasão do Congresso Nacional esses dias aí com aquele cara do PSOL, que eu não lembro o nome dele, o marido esses trouxas não merecem audiência, meu. Então. Não merece falar nem merece falar o nome do cara. O mesmo procedimento de invasão, de baderna, isso aí não é considerado golpe? Então, a gente vive aí num... Me fala uma coisa, aquela invasão do Sem Terras ao Supremo Tribunal Federal em 2014, eles colocaram fogo. 2014? Não, teve em 2016. Teve em 2016 que eles colocaram fogo no Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí também. Isso foi golpe? Isso não foi golpe? Então, o povo brasileiro está muito emburrecido, está muito estúpido. Desculpa falar isso, né? Mas ninguém sabe ler, ninguém sabe
separar as coisas, não tem leitura da Constituição e ainda vão para a internet, vão para os meios de comunicação falar um monte de groselha. É uma questão de lógica, pessoal. É só ler o Olha artigo. só, eu falo aqui, acho que desde o começo do jornal, sobre um cara chamado Yuri Bezmenov. Matheus, pega de novo o link do livro dele e vamos colocar aqui. E vamos deixar pinado, por favor, o vídeo da entrevista dele de 1989, onde ele explica como a KGB criou o sistema que a gente vive hoje. Ele explica passo por passo como a KGB fez esse sistema. Quem não leu, essa é uma leitura obrigatória. Subversão teórica, aplicação e confissão de um método. Para quem não conhece esse cara era um agente da KGB na década de 60, alto ranking da KGB. Ele foi enviado para a Índia, para subverter a Índia, já converter a Índia num país comunista. Durante sua trajetória, ele se apaixona por uma americana, é convertido ao lado bom da força, foge, passa 3 anos caminhando a pé como um mendigo para sair da Índia e chegar na Grécia e conseguir chegar numa embaixada americana com toda a documentação e tudo para comprovar o que eles estavam fazendo. Quem não leu esse livro, é uma leitura obrigatória, é um livro baratinho, R$80. R$80, tá? R$90. E quem não quer ler, quem é preguiçoso e não quer ler, para saber todos os ínteres, tem também o vídeo no YouTube e tem um documentário sobre isso na Brasil Paralelo. Inclusive, a gente podia ver se a gente conseguia com a Brasil Paralelo a autorização para colocar esse documentário sobre o comunismo ao vivo. Eu vou conversar com o pessoal. Não, a BP tem tem documentários espetaculares, né? A gente viu aí From the River to the Sea, Andando com Lobos, são documentários espetaculares, são muito bem detalhados, tem a fonte histórica, então é um negócio muito, muito bom. E a gente tem que acabar com esse negócio de falar que a Brasil Paralelo é um antro de direita, e não é. A Brasil Paralelo somente fala a verdade, o que é diferente do que foi incutido na sua cabeça pela mídia, pelo mainstream aí, pela narrativa que você está acostumado a ouvir, por exemplo, na rede lixo de televisão e nesses canais de televisão aberta aí que só desinformam. Tá? Houve uma época aqui no Brasil que a gente não podia correr atrás de fontes. Hoje a gente tem a internet, que é um mundo aberto para você correr atrás da verdade. Se você está desconfiado, por exemplo, das coisas que nós estamos falando aqui, vá na internet, pesquise, busque. Porque o pessoal escuta e já fala, não, isso é mentira. Vá buscar, vá perguntar se é mentira ou não. Quando você era criança, alguém falava alguma coisa, você não ia pro seu pai e falava assim, papai, ele tá mentindo. Daí seu pai ia falar para você se o cara tava falando mentira ou não. Então, é exatamente isso. O que acontece é que o povo tem preguiça. A gente tem um mundo aberto aí nas redes para pesquisar, para se inteirar, para se atualizar e para aprender. Com esses com esses documentários do Brasil Paralelo. Tem livros também, se você não gosta de ler o livro físico, tem livros na internet também em PDF. A nossa própria livraria do Reforma Brasil tem lá os e-books que você pode comprar a partir de R$10, gente. Um e-book espetacular que fala sobre a espionagem chinesa, sobre o Partido Comunista Chinês. Então, são coisas aí que estão disponíveis, é só você ir atrás. Né? Então, existe uma falta de vontade de ir atrás das coisas, e começa com o desgoverno. Né? A gente, infelizmente, não está fazendo nada com o que está acontecendo. E foi o que eu e o Guilherme falamos aqui. Quando o Bolsonaro fosse preso, ninguém ia fazer nada. Então, a gente testemunha mesmo a inércia do povo.
A Ivone falando aqui, estou envergonhada demais do povo brasileiro e de seus representantes, que só falam, criticam e não fazem nada, absolutamente nada. Eu tenho uma conta lá no X, o Guilherme também tem. Todos os deputados lá estão disponíveis para você criticar. Para você chegar e falar, meu, vocês são zero à esquerda, porque vocês não fazem nada. Eu tô cansado de ver vocês falando, fazendo vídeo e não fazerem nada. Então tem os nomes lá. Então você anota esses nomes num caderninho aí e fala assim, não vou votar mais em você. Fale pro deputado. Essa é a principal função que a gente está abraçando para a próxima eleição. Mostrar quem não pode ser votado de novo e colocar pessoas boas lá dentro, tá? A gente já tem hoje uma lista de pessoas que nós vamos apoiar para o Senado, tá? A gente acredita que a única solução para o Brasil é uma combinação de 4 pilares, tá? Primeiro deles, reeducação popular. Ocupar as cidades e dar educação para as pessoas. Mudar a base da sociedade. Desemparelhar e acabar com esse emparelhamento ideológico que existe na base social. Primeiro ponto. Segundo ponto, interlocução política de bastidores, que a gente vem fazendo há anos. Terceiro ponto, colocar gente nossa lá dentro. O que é colocar gente nossa lá dentro? Pessoas que comungam com os mesmos valores, que têm a mesma gana. Exemplo dessas pessoas, eu já dou aqui alguns nomes. Marco Antônio Costa, que a gente vai apoiar em Minas Gerais. Cris Grêmio, que a gente vai apoiar no Paraná. Ricardo Salles, que a gente vai apoiar aqui em São Paulo. Marcos Polon, lá no Mato Grosso do Sul. E o quarto e último ponto, que não é menos importante que outros, é a questão de mobilização social. Ir para a rua e fazer as pessoas se engajarem. E a gente precisa da ajuda de todo mundo, porque senão o Brasil não sai do lugar. E a gente precisa de um movimento sério, porque o pessoal só está querendo ir para a rua para ver político falar, e não é isso que a gente quer. A gente está cansado de ver comício nos finais de semana. As manifestações vêm perdendo engajamento porque é muito claro. É muito claro, porque são comícios políticos. No dia seguinte da manifestação não tem resultado nenhum. E por que não tem resultado nenhum? Porque são comícios. Quando chega a segunda-feira em Brasília, ninguém sabe o que aconteceu, o que foi, o que não foi. Ninguém está nem aí. Para deixar de ser comício, as manifestações devem ser em dia de semana, horário comercial e espalhadas por todo o Brasil. Isso mesmo. Espalhados por todo o Brasil. Quem vem junto com a gente? Quem vier junto com a gente me manda um oi no X. Quem está disposto a se mobilizar? Quem estiver disposto a assumir uma coordenação municipal, me manda um oi no X. E a gente vai colocar a gente para trabalhar. Gente, deixa eu explicar uma coisa. O pessoal, todo mundo é voluntário. Mas... O pessoal fala de movimento, dessas coisas todas, mas tenham na cabeça de vocês que ninguém consegue fazer nada sozinho. Você vai juntar 3 pessoas para fazer um protesto, ninguém vai olhar, o pessoal vai passar na rua como se vocês não existissem. Por isso que existem os movimentos, para juntar as pessoas. Então, entendam, não é um movimento político, é um movimento de ajuda para combater o que está acontecendo aí, para juntar as cabeças que estão na mesma sintonia e engajadas a combater o regime. É disso que se trata, tá bom? Então não é um movimento político, a gente não está elegendo ninguém, a gente somente está unindo as nossas forças por um objetivo comum. Por isso que é preciso de um movimento, porque sozinho, gente, você não faz nada. Nada mesmo. Ah, eu tô indignado, vou na rua com uma plaquinha. Você sozinho não vai fazer nada, capaz de apanhar ainda.
Então, você precisa de um movimento, você precisa de gente que apoie você nas suas ideias. Assim como eu apoio o Guilherme me apoia, o meu canal apoia o Reforma Brasil, o Reforma Brasil apoia diversos outros canais, e assim a gente vai se engajando numa rede contra o mal, vamos dizer assim, contra o que está acontecendo. É disso que se trata o movimento. Porque sabe o que é, Guilherme? O pessoal pensa que o movimento das pessoas que estão unidos num só objetivo é para eleger alguém, é para ganhar voto. O pessoal está com a ideia errada de movimento, de movimentação contra o que acontece. Se essa fosse a intenção, Carlos, se essa fosse a intenção, todo o núcleo de direção do Reforma Brasil já estaria eleito. Então... A gente está atuando desde 2005. Matheus, pega aquela reportagem de quando foi fundado o Reforma Brasil. Você tem aí, eu acho, em qualquer lugar, em algum lugar aí. Coloca ela, por favor, na tela. E vamos ler ela junto, aqui ao vivo, para o pessoal ver o que é. Porque se fosse intenção eleição, a gente já estaria sentado no Congresso. Já estaria sentado no Congresso. E estaria fazendo parte dessa merda de sistema. Porque todo líder de movimento, todo líder de movimento que saiu e foi fazer parte da máquina, o movimento dele acabou morrendo. Foi engolido pela máquina. A máquina tritura as pessoas. Então não tem jeito, você acaba entrando no establishment. Matheus, você achou aí a reportagem? Enquanto ele não acha, podemos ler a carta do Trump que, por favor, teoricamente, evocou tudo o que aconteceu? Eu vou ler a parte traduzida, porque o Donald Trump fez uma carta pela Truth Social dizendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, e essa carta foi voltada ao presidente Bolsonaro. Ele diz assim na carta: essa carta pode ter sido o estopim do que aconteceu hoje com Jair Messias Bolsonaro. Ao honorável Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil. Brasília. Prezado senhor Bolsonaro, tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deve terminar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem o seu país. Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que estão vindo do governo atual. Tenho expressado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. E meu sincero desejo é que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto, atenciosamente, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Então, Guilherme, foi uma declaração direta, né, para acabar com... Foi uma declaração direta, foi uma mensagem clara e absoluta, onde eles falam que não vão aceitar nenhum tipo de perseguição política. E nós, como sociedade, também não devemos aceitar. A gente tem que atuar, tem que agir e tem que fazer alguma coisa. O Matheus achou aqui algumas reportagens. Vamos colocar no ar? Carlos, você lê aí? Deixa eu ver se eu consigo ler, porque a imagem está meio... As passeatas do Dia da Dignidade Nacional foram organizadas pela internet pelos líderes do movimento Reforma Brasil, por meio do site de relacionamentos Orkut. Mensagens com a proposta... Lembra do Orkut? Mensagens com a proposta do movimento e os objetivos da passeata foram sendo espalhadas pela rede. Em pouco tempo, a notícia sobre a mobilização estava em comunidades tão diversas quanto Eu Odeio o PT
e Harley Davidson nos Harley Da Davidson Vila da Olímpia. Vila Olímpia. A notícia correu feito rastilho de pólvora. Atesta o estudante de publicidade Guilherme Sampaio, de 22 anos, integrante da organização. Antigo, hein, Gui? Segundo a manifestação de ontem, começou a ser organizada no início do mês em São Paulo. Graças à velocidade da internet, gente das principais capitais aderiu. Foi criando uma manifestação que passou a circular também por meio de e-mail convencional. Esta foi a quarta vez que o Reforma Brasil, criado em 7 de setembro de 2005, apostou na internet como ferramenta de mobilização. Nas 3 anteriores, os atos convocados não foram bem-sucedidos. Estamos surpresos com a participação. É sinal de que o povo brasileiro quer mudar. Não suporta mais, disse o jornalista Jorge Serrão, depois da Copa do Mundo. Tem mais. Depois da Copa do Mundo tem mais. Desculpem, tá difícil de ler, mas é isso, cara. A gente vem lá, né? O Guilherme vem lá do Orkut, né, Guilherme? Colocando o povo na rua através da internet. Espetacular. Foi o primeiro movimento de rua a usar as redes sociais para mobilizar e levar a gente para a rua. Depois disso vieram inúmeros outros. Mas aqui é uma prova que se a gente quisesse se candidatar, a gente já estava eleito. Já estava eleito. Se fosse intenção político-partidária e não fosse opção de país, a gente estaria eleito. Estaria lá. A ideia do Reforma é mudar as bases, pessoal. É construir base. É fazer a cidade, a sociedade exigir mudanças. Não é um político pedir para a sociedade fazer alguma coisa, é a sociedade pedir para o político e o político executar o que a sociedade está exigindo. É uma questão de mudança, não é um movimento político, tá, gente? É um movimento para acabar com o que está acontecendo. É um movimento de país. Por isso que eu tô aqui. Se tivesse um movimento, se fosse um movimento político, igual aquele monte de bosta e lixo do MBL, é uma coisa que eu não passo nem perto. E é por isso que a gente está aqui. A gente tem muitos coordenadores engajados no mesmo sentido de acabar o que está acontecendo nesse país. A gente tem o Eduardo Masquieto aí, que é o vice-presidente do Reforma Brasil também, que é espetacular, é escritor, fala dos cursos de conservadorismo e desmistifica tudo o que o pessoal tem pensado sobre conservadorismo e sobre levar a nossa família e o nosso país na direção correta, que é o que deveria ter acontecido. E a gente está cooptado por um sistema de esquerda, por mídias do mainstream, como TV aberta, fazendo narrativas estúpidas o tempo inteiro na sua cabeça, e você acaba, nem que você não queira, né, mas você acaba se desviando do caminho só de ficar ouvindo aquela mensagem subliminar o tempo inteiro. Então a gente busca informar você e abrir os seus olhos no sentido de que o nosso país virou um regime. Já somos Venezuela. Já é um regime há muito tempo. Muito tempo. Virou. Então... Só que a cada dia o regime vai mostrando suas faces, as máscaras vão caindo. E agora está chegando um ponto de escancarar. Então, nós temos uma Constituição vilipendiada que não vale mais nada, não vale mais nem como peso de papel. Nós temos um Congresso que não tem poder nenhum. Um presidente que ataca a maior nação do país de maneira gratuita, como Hugo Chávez fazia há um tempo atrás, antes de, graças a Deus, ele ter morrido, mas ele atacava os Estados Unidos o tempo inteiro. Ele chegou a acusar os Estados Unidos de jogar um pó que causa câncer nos líderes da América Latina. E é exatamente isso que o Lula está fazendo, pessoal. Ninguém está abrindo a cabeça, ninguém está enxergando isso que o Lula está fazendo. Ele vem aí comer jabuticaba na maior inocência na frente da TV, mas ele está jogando na sua cabeça que os Estados Unidos é inimigo. E ninguém está falando que ele que enfiou a gente nessa bagunça toda.
Ninguém fala isso. O Brasil tem sido um parceiro desonestíssimo com os Estados Unidos. A Caroline Levitt, eu estava falando com o Guilherme aí, que é a porta-voz do governo americano, rebateu o Lula dizendo que o Trump acusou o Lula de estar sendo desleal com a venda de madeira, por exemplo. Porque aqui no Brasil há desmatamento, a gente pula todos os processos de certificação da madeira e consegue vender a madeira mais barata, enquanto nos Estados Unidos cumprem todas as leis e não consegue vender a madeira mais barata porque ele está cumprindo a lei. E aí os próprios clientes americanos vêm aqui no Brasil comprar madeira de desmatamento porque é mais barata. Ô, Matheus, tem um vídeo aí da Caroline Levitt falando sobre isso, rebatendo o Lula sobre isso? Of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador, Jameson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. Thank you very much, everyone. É um espetáculo a Caroline Levitt. Bom, mas enfim, ela falou, ela deu a letra de que esse é um dos pontos em que o Brasil está passando a perna comercialmente nos Estados Unidos. E a gente fala todos desses pontos, eu falei ontem aqui no nosso programa, desses pontos, por exemplo, como a carne. A carne vai ficar parada aqui enquanto não se entrar num acordo em relação a essas taxas. Então, o Brasil tem sido desleal, inclusive o negócio foi tão fundo que o Donald Trump esmiuçou até o Pix. O Donald Trump acusou o Brasil de desfavorecer empresas americanas porque o Pix é gratuito. Entendeu? Então chegou nesse nível, num nível que não precisava ter chegado. O Donald Trump falou, vamos acabar com essa merda, traz aqui todos os contratos comerciais que eu tenho com o Brasil, através desse artigo 301, da Lei 301, que foi feita em 1974. Então, vamos esmiuçar cada ponto. O Pix, aí o Donald Trump chegou à conclusão que o Pix prejudica as empresas financeiras americanas, porque as empresas americanas cobram uma taxa para fazer esse tipo de transação. E o Brasil não cobra. Eu acho maravilhoso que não esteja cobrando também. Mas eu quero que vocês entendam que a gente chegou num ponto do Donald Trump chegar no Pix, de chegar na unha do dedão, entendeu? É disso que a gente está falando, de deslealdade brasileira. E a gente fala isso aqui, e o povo idiota acha que o Lula está com a razão, que o Donald Trump é malvadão, sem ver que o Brasil está dando facada no rim dos Estados Unidos por debaixo dos panos. Há anos. Há anos. Isso já devia ter sido visto há muito tempo. Vamos lá, tem alguns pontos que são muito importantes aqui. Primeiro ponto é o protetorismo brasileiro, o protecionismo brasileiro. Tá? O protecionismo brasileiro é uma coisa que é escancarada. Nós temos as maiores taxas de importação do mundo. Porém, ninguém é santo nessa história. Vamos deixar as coisas bem claras aqui. O Brasil é o único país do mundo com uma lei ambiental onde um produtor agrícola tem que deixar entre 20% a 80% da sua área inutilizado. Essa questão que ela fala da desmatamento ilegal só existe no Brasil, meu amigo. Não existe lá, não. Não existe lá, não. Então a gente tem que colocar os pingos nos is aqui. Lá a lei funciona. Não. Mas lá não existe essa questão de um fazendeiro não poder desmatar a fazenda inteira e produzir o que quiser. Então, por causa da lei, a lei funciona. Pois é, aqui não. Aqui não. A lei
Aqui a lei nos obriga a deixar grande parte do nosso território produtivo improdutivo, por causa do colonialismo que o Brasil vive. É um colonialismo. Nós somos uma colônia até hoje. Não, a gente pode E falar disso continuamos- dos índios. A gente pode falar dos índios. A gente mantém os índios lá como se fossem animais, como se fosse vitrine para os outros países. Se a gente Índios. pega as nossas reservas, as nossas maiores reservas de terras raras e vende para a China. Ou cria ficcionalmente uma reserva indígena, porque lá tem terras raras. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa de ajuda externa. A gente não vai sair do lugar se não vierem sanções americanas aos ministros. Porém, nós temos que ter uma visão de nação. E a gente tem que se tornar independente. Não, deixa eu deixar, Guilherme, peraí, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O pessoal tá achando que nós estamos defendendo o Trump. A gente acha também que é uma bosta esse negócio de taxa. Isso não deveria estar acontecendo. O Trump realmente está esmagando o Brasil. Isso vai ser prejudicial para todas as indústrias, o sistema produtivo, para o agro, para as minerações, enfim. Muitas empresas vão sair aqui do Brasil. Mas já começaram a sair do Brasil. Mas vocês têm que entender que o Lula colocou a gente nesta bagunça, que o Lula colocou a gente nessa guerra política, que é realmente uma bosta. A gente não queria estar sofrendo esse tipo de sanção, porque o pessoal da esquerda, o Guilherme, vem falar que nós estamos defendendo o presidente Donald Trump e a destruição do nosso país. É completamente o contrário. A gente está contra isso justamente porque o Lula nos colocou nessa situação. E a gente fala aqui... Por que a gente fala aqui? Por quê? Que o Lula colocou a gente nessa situação? Por causa do desmatamento, por causa de práticas injustas da lei de direitos autorais, por exemplo, que o Brasil aqui usa marcas americanas e patente, ganha dinheiro e não dá um tostão para quem inventou essas marcas lá nos Estados Unidos. Então esse é o nível de coisa que o Donald Trump está chegando. E não teria necessidade disso se o imbecil do presidente do país, o pudim de pinga, tivesse começado a gritar e xingar os Estados Unidos e querer substituir o dólar nas transações comerciais de países que são historicamente parceiros também dos Estados Unidos comercialmente. Né? Eu acho que, assim, sozinho, a gente nunca vai sair do lugar. A sociedade, sozinha, nunca vai sair do lugar. Porque a sociedade não se mobiliza, infelizmente. Tá? Dá desânimo, dá desespero ver o que está acontecendo e ninguém fazendo nada. Dá desespero. É desesperador, exatamente. Tem uma nota oficial aqui, você chegou a ver, da Caroline Detone? Qual? Calma aí. Não cheguei a ver ainda. Manifestamos nosso total repúdio à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a busca e apreensão na sede do Partido Liberal e na residência do presidente Jair Bolsonaro, determinando o uso de tornozeleira eletrônica, proibindo a aproximação de qualquer embaixada e o bloqueio de suas redes sociais e o contato com o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Trata-se de mais um capítulo vergonhoso da escalada autoritária em curso no Brasil. Por que tanto medo do que Bolsonaro tem a dizer? Vivemos sob um regime de exceção e não há mais espaço para dizer que este é um regime velado. Pelo contrário, é escancarado. O que aconteceu hoje é só mais uma evidência. As decisões judiciais no Brasil são utilizadas para perseguir adversários políticos e silenciar quem ainda tem coragem e senso crítico. Bolsonaro e toda a direita vêm sendo sistematicamente atacados e saem sem que haja o respaldo jurídico para as medidas adotadas. É isso aí.
a nota que a Caroline Detoni aí colocou da liderança da minoria. Então, a gente vê ataques aí sistemáticos realmente à direita. A gente falou aí num dos programas nossos, num dos programas da Hora da Verdade, que houve... O Eduardo Bolsonaro acabou de lançar um press release, eu acho que a gente tem que colocar isso aqui no ar. Eu vou passar agora para o Matheus, ele publicou isso faz 1 minuto. Matheus, puxa aí, coloca na tela, coloca o post inteiro do Eduardo, por favor. Só uma coisa que eu quero falar com relação ao Eduardo. Tem muita gente e pessoas grandes achando que o que ele está fazendo é uma canalice. Jogando um pai contra... Quer dizer, o Paulo Figueiredo está fazendo é uma canalice, jogando o pai contra filho. Olha, me desculpa, o Paulo em momento algum está jogando o Eduardo contra o pai, tá? O Paulo está tentando fazer o melhor para o Brasil. Ele, em momento algum, pediu sanções à nação. Ele pediu sanção a um tirano. E eu vou defender os meus amigos. Assim como eu defendo quem está fazendo esse comentário, porque vocês também são meus amigos, o Paulo é um amigo e, desculpa, vocês não estão vendo o que ele está fazendo. Agora, o Eduardo é um cara exemplar. Da família Bolsonaro, para mim, é o melhor de todos, além de ser um grande amigo. Então, vamos ler aí, por favor, o post do Eduardo. Vamos lá. Recebi a notícia da operação da Polícia Federal na casa do meu pai esta manhã com tristeza, mas sem a menor surpresa. É o que a gente falou aqui, né? Há muito tempo alertamos sobre as ações do Alexandre de Moraes, um homem que há muito abandonou qualquer aparência de imparcialidade e agora opera... Carlos, faz uma pausa aqui rapidinho. Tá. César e a mulher de César não só precisavam ser honestos, sempre precisaram parecer honestos. Tá? Alexandre de Moraes, como um juiz, um ministro da Suprema Corte Federal, não só tem que ser imparcial, como deve parecer imparcial. E nenhum dos dois ele é. Então, pode continuar. Eu só queria fazer uma analogia com César. Onde é que eu estava? Um homem... Você marcou ali, ó. Semblance impartially... Você até marcou, tá? Imparcialidade, e que agora funciona como um gangster. Um gangster político de mantos, né? De vários mantos. Em togas, né? Usando o Supremo... vestido toga. Com uma toga, exatamente, usando o Supremo Tribunal como arma pessoal. Hoje, mais uma vez provou que estávamos certos. Desta vez, não se tratava apenas de censuras ou medidas coercitivas contra o líder político mais proeminente, né, no Brasil. Um homem que nunca se recusou a cumprir decisões judiciais ou participar de processos judiciais, o que torna esta decisão ainda mais ultrajante é que ela se apoia em ações tomadas pelo governo dos Estados Unidos, é o que a gente vem falando aqui. Após o anúncio do presidente Donald Trump das tarifas contra o Brasil, como se isso, de alguma forma, constituísse um crime. Em essência, Alexandre de Moraes está tentando criminalizar o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos. Impotente contra eles, ele escolheu fazer do meu pai, o meu pai como refém. E ao fazer isso, ele não está apenas atacando a democracia do Brasil, a democracia brasileira. Ele está prejudicando de maneira imprudente o relacionamento do Brasil com o seu mais importante aliado.
Isto é uma sabotagem institucional pura e simples, mas não vai funcionar. Não estamos recuando. Silenciar meu pai não vai silenciar o Brasil. Eu e os milhões de brasileiros vamos continuar falando mais alto, mais forte e mais determinado, até que a nossa voz se torne ensurdecedora. Eduardo Bolsonaro, congressista brasileiro no exílio, filho do presidente Bolsonaro. Eduardo, parabéns pela carta. Maravilhosa, muito boa. Maravilhosa. Porém, não é só falar. A gente precisa de ação. A gente precisa de ação. Não é só chegar em cima do caminhão e gritar: chega, porra, acabou. Não, precisa fazer. Precisa fazer. Quem tem coragem para fazer? Quem tem coragem de ir para a rua? Quem tem coragem de dar as caras? Você vai continuar sentado em casa? Eu não vou. Não podemos. Agora, não podemos. E só voltar. A gente precisa de lideranças locais. A gente precisa de pessoas em todas as cidades do país, construindo o seu núcleo e reeducando as pessoas. Nenhuma ditadura acaba sem engajamento popular. Nenhuma. E não adianta só falar nas redes sociais, tem que falar na rua. Tem que falar com greve. Tem que falar com paralisação. Os caminhoneiros não podem mais sair de casa. Os motoboys não podem mais sair de casa. Por favor, não fechem as ruas. Mas não sai mais de casa. Os fazendeiros têm que parar de vender os seus produtos. Não adianta. Nós não sairemos do lugar se a sociedade não fizer nada. Gente, o pessoal quer ficar confortável numa guerra, então numa guerra não tem zona de conforto, vai sair feridos. E uma guerra não é travada via internet. A internet é uma ferramenta de comunicação. A gente precisa parar esse país, a gente precisa travar a circulação de dinheiro, a gente precisa parar de mandar dinheiro lá para o governo. A gente precisa se unir e arranjar uma maneira eficiente de fazer isso. Olha só, agora, Bolsonaro falando que plantaram provas no seu banheiro. Mas isso, provas cara, plantadas. O que fizeram com o Felipe Martins, o que fizeram com o Daniel Silveira, vão fazer com o Bolsonaro. E colocaram de novo o negócio do Felipe Martins no sistema internacional. Colocaram, duas vezes. E o cara não saiu do Brasil. Não, cheio de erro, um negócio bizarro. A gente falou ontem no programa, o passaporte dele é classe G e colocaram classe A2. Então tem umas coisas ali. Felipe, o nome dele se escreve diferente. Escreveram errado o nome dele no papel de imigração. O número do passaporte errado. Como que, desculpa, no sistema imigratório você usa, é fotografado o documento? Deixa eu ouvir o Bolsonaro, vamos ouvir o Bolsonaro. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do Vieram aqui, não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui, pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo. Tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí. Tá vendo? Isso é muito, muito grave.
não existe mais como confiar na Polícia Federal e nem no governo. Não existe mais, acabou a confiança. Porque quando tudo é crime, nada é crime, entendeu? Então é difícil, porque eles têm essa prerrogativa de plantar e fabricar provas. A gente viu isso com o Felipe Martins, como o Guilherme acabou de falar, do negócio do passaporte. Lá nos Estados Unidos, o sistema migratório é um negócio importantíssimo, tanto é que na campanha do Donald Trump, ele baseou toda a campanha dele no sistema migratório, né? E eu tenho certeza de que eles já sabem de quem colocou esses dados lá. E logo vai vir aí um pedido de prisão internacional contra membros do STF. Essa é uma das coisas. Essa é uma das coisas que a gente precisa ficar ligado aí. O Paulo Figueiredo, a qualquer momento, pode trazer aí uma notícia sobre isso, porque o negócio do passaporte falso lá no sistema imigratório é um negócio hiper grave lá nos Estados Unidos, pelo menos onde eles respeitam a lei. E é por isso que... Pode falar. Não, eu perdi aqui o fio da meada, tem tanta coisa passando na cabeça que eu perdi o fio da meada, me desculpa. Pode continuar. Não, eu ia falar sobre o pendrive, né? Nada melhor do que um pendrive escondido na bota, na mão, e colocar lá no banheiro e falar assim, olha, achei esse pendrive no banheiro, o que tem aí? Então como é que a gente vai confiar? Não tem como confiar na Polícia Federal. Por isso que os repórteres estavam perguntando, e sobre o pendrive, sobre o pendrive? Aí a gente acaba de ver aí a resposta do Bolsonaro, né? Sabe o que é engraçado? Na hora que os carros da Polícia Federal chegaram na casa do Bolsonaro, toda a mídia estava em volta. Como que eles sabiam que ia ter uma operação? A Mortadela Vazamento Lima já seletivo? sabia. A Mortadela Lima já sabia, aquela gordinha vagabunda já sabia. Ela é porta-voz do STF, né? Ela tem o contato de todos os ministros da Corja lá. Então, ela já sabia. Então, isso é fato. Olha, consumado. eu recebi um vídeo agora que é simbólico, tá? Quando uma palavra vale mais do que 1000, quer dizer, quando uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu vou mandar agora pro Matheus, vai demorar um pouquinho para ele conseguir subir, mas é simbólico esse vídeo. Simbólico. Mas, bom, vai tocando aí, Carlos, enquanto o Matheus tenta subir esse vídeo. Eu ia falar sobre o caso que falaram que encontraram dinheiro na casa do Bolsonaro como se fosse isso um grande crime, né? Mas ninguém lembra daquelas malas lá do Gedel, lembra? De 51 milhões de reais escondidos. E aquele dinheiro na cueca? Isso, do Capitão Cueca. Em 2018. O próprio Bolsonaro falou um tempinho atrás aí que o pessoal saía do Congresso Nacional com notas de 100 escondidas no sapato. Ó, esse vídeo aqui é uma imagem que representa mais do que 1000 palavras. O que é esse? Ah! Esse livro não vale nada, pessoal. O experto, que fala muito na hora de escrever o livro em suas aulas de direito na USP, mas na hora de tomar uma decisão, escárnia na Constituição. Dança, samba. Vilipendia. E a gente fala muito em cima da Constituição. A gente fala muito do Alexandre de Moraes, mas tem mais 10 ministros lá que podiam impedir o que esse cara faz. Podiam muito bem impedir o que esse cara faz. Então tá todo mundo num conluio ali macabro junto com o Senado. A gente viu o Davi Alcolumbre numa reunião com o Hugo Mota antes de decidir o negócio do IOF. Já estava tudo marcado, tudo combinado. Como é que a gente permite que o STF faça audiência de conciliação? Não existe isso. O STF não pode fazer audiência de conciliação com ninguém, muito menos com o Congresso Nacional. Então, e tem outra coisa. De quem é a prerrogativa de determinar impostos no país?
Quem É que do tem que Congresso. aprovar a tributação? É o Congresso, Lógico, que o Congresso representa o legisla. povo. A Não, gente o vota e Congresso hoje fala. não legisla mais porra nenhuma. Sim, O Congresso hoje não mas faz mais merda nenhuma. é o que a gente O fala, né? Congresso hoje é um peso de papel. É igual esse livro do bosta do Alexandre de Moraes. Falou tudo. É isso mesmo. Sabe? É o Congresso. Eu fiz um post para o Congresso essa semana, que é uma vergonha eles deixarem um juizeco de 15ª categoria determinar quanto que você vai pagar de IOF, quanto você vai pagar de imposto. Ilibado saber jurídico, hein? Ilibada conduta e notável saber jurídico. E com obrigação de defender a Constituição, coisa que eles estão vilipendiando. Eles estão rasgando, jogando no lixo, Deixa eu falar só ou para o pessoal fazendo o que esse entender. nosso amigo queimou. O IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Qualquer mudança do IOF é desvio de finalidade de imposto. Ele sabe isso, isso é proibido na Constituição e é proibido no Código do Processo Penal. E ele abraçou a ilegalidade, abraçou o Lula e jogou a Constituição na merda. E a gente está aqui, o Congresso está parado. Não é um caso só pô, mudou o IOF. Não é, gente, é contra a lei. É contra a Constituição, assim como diversas coisas que o Alexandre de Moraes já fez contra a lei, contra a Constituição há muito tempo. Desde 2018 ele vem fazendo isso e o Congresso lá, rindo na nossa cara, usando o nosso dinheiro, em conluio com o Senado, o Davi Alcolumbre lambendo a virilha do Lula, fazendo todas as vontades dele, indicando gente em penduricalho em ministérios, e nos Correios, em empresas públicas. Então, é isso que a gente acompanha aqui. E sem reação nenhuma do Congresso. E sem reação nenhuma da população, que é onde roubam, quando roubam os velhinhos do INSS, quando proíbem uma mãe de dar o remédio para o seu filho, quando aprovam o assassinato de criança no ventre da mãe, a sociedade fica quieta. A sociedade fica quieta. É um negócio estarrecedor. Então, hoje a gente viu mais um capítulo da venezualização do nosso país e a gente senta aqui indignados, como a maioria da população deveria estar indignados, e hoje a gente falou os motivos pelos quais isso está acontecendo, como é que eu vou dizer? Do Brasil está passando a perna nos Estados Unidos, sendo um parceiro político desleal, e a gente deu motivos para que isso está acontecendo, porque o pessoal não enxerga, só enxerga que está chegando taxa, e o Lula está usando essa narrativa contra a gente mesmo. A culpa disso tudo é do Lula, a culpa disso tudo é do Alexandre de Moraes, Carlos, não. que nos meteu nessa bosta. A culpa disso tudo é nossa. A culpa disso tudo é nossa, da sociedade civil. De não ter feito nada. Paralisada, quieta, amordaçada. A culpa disso tudo é nossa. De aceitar quando um juizeco de 15ª categoria libera um presidiário para poder concorrer à eleição e ninguém faz nada. Desde aquela época, todo mundo ficou sentado e rindo, né? É a mesma coisa que eu venho falando aos últimos 3 jornais que eu consegui participar. Inclusive o seu Bolsonaro, tá? O Tatuador de Auschwitz, vamos lembrar do Tatuador de Auschwitz. Eu venho falando desse livro frequentemente. No dia que Hitler chegou para seus súditos israelitas e disse que eles deveriam portar uma estrela no peito para se identificar, ninguém falou nada. No dia que ele mandou os seus súditos israelitas mudarem para os gulags, ninguém falou nada. No dia que ele mandou fechar as portas das lojas dos judeus, ninguém falou nada. E todo mundo falava, não,
isso é só mais uma decisãozinha, vai passar daqui a pouco, vamos ter eleições e vai não sei o que lá. O dia que estava todo mundo dentro da câmara de gás foi a hora que caiu a ficha. E é isso que vocês estão esperando. Mas sabe o que é mais estarrecedor? É que já está acontecendo a coisa, a ficha já caiu, a gente já está em chamas e ninguém está fazendo nada. Para algumas pessoas. E ninguém está fazendo nada. A ficha caiu para algumas pessoas. O fogo tá pegando e ninguém está fazendo nada. Pois bem, gente, esse foi o nosso programa de hoje. A Hora da Verdade foi um programa especial. A gente se alongou aqui há muito tempo por conta dessa cafagestagem aí que estão fazendo com o Eduardo, com o Bolsonaro, né? E a gente espera realmente que alguém faça alguma coisa lá no Congresso, gente que a gente votou para fazer alguma coisa, e nós aqui vamos nos organizar para também fazer alguma coisa no sentido de que nós estamos vivendo num regime, num socialismo, e a gente precisa sair disso. Então, unam-se a nós através do reformabrasil.org. Estamos em todas as redes sociais. A sua contribuição vai ser muito bem-vinda, tanto como tempo, também como dinheiro. Se você tiver um dinheirinho aí, deposite para a gente no Pix, info@reformabrasil.org. A gente agradece demais a sua presença até agora, a sua companhia. Hoje acho que batemos o recorde de audiência, temos muitas telas conectadas. Queria agradecer a presença aqui no chat do Fernando, da Ivone e de todo mundo que contribuiu, da Alexandra Martinez. Então, gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência aqui conosco. Levem muito em consideração o que a gente mostrou aqui para vocês. E eu desejo um abençoado fim de semana, um ótimo final de sexta-feira, né? E a gente continua com o programa da Hora da Verdade, repercutindo essa situação toda que o governo vem fazendo a gente passar. Na segunda-feira, novamente, fiquem ligados durante o dia no Instagram, no X, que a gente vai mandar notícias de tudo o que está acontecendo. Fala, Gui. Eu só queria colocar uma posição aqui, que é muito importante a gente avisar todo mundo. Provavelmente na semana que vem nós mudaremos o horário do jornal por motivos estratégicos, tá? O horário que a gente está hoje atrapalha com alguns parceiros nossos e por motivos estratégicos provavelmente a gente vai mudar o jornal para o horário da tarde. Então a gente ainda está definindo qual vai ser o melhor horário, como que vai ser, mas provavelmente a partir da semana que vem nós apresentaremos em um novo horário, tá? Eu acho que deve sair uma nota oficial, no máximo até domingo, com os novos horários, tá certo? Então, fiquem ligados aí no Reforma Brasil, se inscrevam no canal, ativem o sininho que você vai ser informado também dos horários novos do nosso jornal aqui. Por enquanto, o Conservadoras continua no mesmo horário, toda terça-feira, a partir das 19 horas. Não percam, com a nossa querida Rogéria Sabino. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, pela companhia. Obrigado, Guilherme, aí pela indignação que você ajudou a gente transmitir aí no nosso jornal. A nossa função também é manter você indignado. A gente não pode relativizar tudo o que está acontecendo, porque o que está acontecendo aqui não é certo, e essa é uma das principais funções do movimento Reforma Brasil, manter você indignado com o que está acontecendo e informado do que é correto, e não das narrativas do vagabundo descondenado que está lá no governo. Muito obrigado. Segunda-feira a gente volta. Beijo. Tchau, tchau. Brasil. Um país forjado na esperança, na bravura e na fé de seu povo. Uma nação com riquezas imensuráveis, mas que exige, agora, uma reconstrução profunda. Foi em 7 de setembro de 2005, no auge da crise do Mensalão, que nasceu o movimento Reforma Brasil, com a missão de combater a corrupção e restaurar a dignidade institucional do país. Por quase 2 décadas atuamos discretamente. Com mais de 400 manifestações realizadas, contribuímos nos bastidores para estruturar movimentos de direita em todo o território nacional,
desde os primórdios das redes sociais. Fomos pioneiros na mobilização digital, o primeiro movimento de rua do mundo a utilizar as redes sociais como força de mobilização política. Em 2023, assumimos a linha de frente, enfrentamos Alexandre de Moraes e abordamos publicamente temas que poucos ousavam tocar, com coragem e fundamento jurídico. Hoje, contamos com inúmeros coordenadores municipais, líderes que mantêm viva a chama do conservadorismo nas ruas e nas redes. Lançamos nosso canal no YouTube em maio de 2025. Transmitimos diariamente conteúdos ao vivo, oferecemos cursos sobre conservadorismo e geopolítica, além de e-books exclusivos aos nossos associados. Firmamos parcerias com figuras de grande relevância no cenário político e que pautam o debate público com um objetivo claro: ressuscitar os movimentos de rua com estratégia, liderança e fé no Brasil. O Brasil precisa de estabilidade, segurança jurídica e resgate cultural. A hora é agora, e essa reconstrução exige mais do que coragem, exige união. Por isso, convidamos você, investidor, líder, cidadão de visão, a se juntar a nós nessa missão histórica. Não é apenas um movimento, é um resgate nacional. Reforma Brasil, a força que combate a corrupção, restaura valores e devolve o futuro ao nosso povo.